Se você quer utilizar campos de força em sua história, mas não sabe como eles funcionam ou como extrair todo o seu potencial, não tem problema, porque eu vou explicar como funciona a manipulação de campos de força. Os campos de força são gerados a partir da energia dos usuários. Eles surgem quando o usuário canaliza a energia ou manipula um já existente, a transformando em uma barreira física capaz de resistir a diferentes tipos de ataques. A energia forma as barreiras é variada, podendo ser mágica, elétrica, magnética e muitos outros tipos. Os campos são mais que barreiras sólidas que impedem ataques. Por serem energia, podem refletir ou absorver o ataque, e até mesmo resistir a alguns ataques, mas não outros. Eles podem assumir uma forma esférica, ou de domo, sendo a mais comum, ou então cubos ou formas distintas, mas eles podem ser usados para muito mais e possuem muitas habilidades distintas. Como disse, os campos servem mais do que só proteger. Eles podem ser usados também para ataques, dependendo da criatividade e habilidade. Alguns campos podem resistir apenas a ataques físicos, mas magias, energias ou até lasers podem atravessá-los. Além disso, muitos deles possuem um limite e não resistem a ataques muito potentes ou constantes, podendo quebrar, desaparecer ou até desintegrar. Eles podem ser avisos de quando estão prestes a falhar, sendo rachando, falhando, ficando transparente ou mudando de cor. Além de proteger a si mesmo, os usuários podem proteger outras pessoas de ataques, seja gerando um diferente escudo ou apenas um escudo maior que pega uma área ampla. Também são usados como prisões, aprisionando o inimigo dentro de um campo de força, impossibilitando de sair. Se o campo de força puder refletir os ataques, então acaba sendo definidos para o inimigo, ou até mesmo sendo mandados para um ou outro adversário. Os campos de força também podem se concentrar e serem lançados com muita força em direção a uma pessoa, atravessando. Alguns possuem tanta energia que caso alguém encoste, será queimado até desintegrado. Os campos podem ser feitos sem falta de uma pessoa e diminuir a sua área, espremendo a pessoa até a morte. Ou então criar um campo de força minúsculo dentro da pessoa e fazendo ele aumentar a explodir de dentro para fora. Os usuários podem mover os campos com a mente, com a visão ou com um movimento específico. Desse jeito podem gerar um campo em torno de um objeto e trazê-lo para si, uma telecinese. Eles também podem criar plataformas com os campos de força que permitem sustentação e até mesmo voar, os usando como meio de locomoção. Também pode deixar o campo de força invisível, alterando a luz ou apenas os deixando transparentes, fazendo objetos que estão nele parecerem desprotegidos, ou até mesmo desaparecendo os objetos que estão nele, fazendo com que o inimigo não saiba onde eles possam estar. Podem ser utilizados para armadura pelos usuários, alternando suas formas para ficar em volta de seu corpo, sendo uma armadura quase indestrutível e muito poderosa. Apesar de suas capacidades, esse poder ainda é bem limitado. Um exemplo de limitação desse poder é que seres capazes de se teletransportar ou abrir portais podem facilmente subjugar os campos de força. Seres intangíveis também podem atravessar o portal sem grandes problemas. Às vezes, a limitação do poder pode ser o próprio usuário e seu nível de habilidade, acaba não sendo capaz de criar armaduras ou atingir áreas muito grandes, podendo custar muita energia. Mas falando em níveis de habilidade, quais níveis os usuários podem apresentar? O poder possui diferentes níveis de habilidade dependendo do usuário e de seu treino e capacidade. Nível básico. Nesse nível de capacidade, a pessoa consegue criar campos médios sem conseguir alterar tanto seu tamanho. Os campos também podem refletir parte dos ataques, mas são fracos e podem ser destruídos ou penetrados com facilidade. Nível médio. Com a habilidade mediana, os usuários podem gerar campos de forças maiores e mais potentes, conseguindo alterar melhor a forma deles e aumentando mais o seu tamanho, podendo pegar um edifício por completo, por exemplo. A manipulação também se torna melhor, podendo mover os campos e conseguindo voar além de criar alguns campos de uma vez só. Poucos usuários podem refletir completamente os ataques ou absorvê-los, mas quando acontece, eles tendem a ser muito poderosos. Nível avançado. Pessoas muito poderosas podem ter o poder de criar campos de força em diferentes locais e podem gerar de tamanhos absurdos, como cidades ou microscópicos. Eles podem manipular de várias formas, podendo gerar construções e armaduras para si e para os outros. Eles podem explodir objetos, expandindo o campo de força dentro deles, modificar o tipo de energia e ter um controle absurdo sobre os campos. Além disso, a proteção chega a ser absurda, quase indestrutível, sendo praticamente incapaz de destruir. Esse poder é bem útil e fácil de se utilizar, além de ser capaz de fazer muitas coisas. Eu acho muito bom para personagens protetores ou apenas para explorar uma questão mais reclusa ou protetora do personagem, caso você queira que o poder esteja ligado a ele. Enfim, é um poder legal. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!